Fala galera do canal Ajuda Aí. Nessa vídeo nós vamos resolver exercícios com relação à primeira parte de termodinâmica. Então se você não assistiu a teoria, o link está aqui na descrição, dá uma olhadinha lá, depois volta aqui. Então a gente tem o que nessa primeira questão? Ele nos diz que uma barra de comprimento de 3,77 metros e com esse coeficiente de dilatação é fixada em seus extremos e tem uma rachadura em seu centro, com consequência do aumento de temperatura de 32 graus. Ela se eleva e aí ele pergunta qual é essa elevação x. Bem, a representação gráfica desse desenho é o seguinte: nós temos uma barra que está apoiada entre as extremidades, e aí devido à dilatação ela sofreu uma ruptura e teve uma elevação x, assim como aconteceu nas calçadas que eu dei o exemplo. Então, para resolver essa questão é muito simples. Essa representação aqui está sendo aqui ampliada aqui, ó, onde a elevação x está aqui. Isso aqui será metade do comprimento inicial da barra, e essa distância aqui, ó, será a distância que ele vai dilatar dividido por 2, porque ele falou que está sendo no centro. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Como eu quero achar essa distância x, eu passo isso aqui para o outro lado da igualdade, tiro o quadrado, né? Coloco ele ao quadrado e coloco 4. E eu, como tenho L0 e L0 ao quadrado sobre 4 em evidência, e de onde eu tirei essa equação? Eu disse que a variação do comprimento é o comprimento inicial vezes alfa vezes delta θ. Como a variação do comprimento é o final menos o inicial, então se eu passar isso aqui para o outro lado da equação, eu posso escrever essa mesma equação dessa seguinte maneira aqui, ó. E para alguns exemplos vai ser até mais prático que a gente use essa. Então L vai ser L0 que multiplica 1 mais alfa delta θ. Então vai ser L que multiplica 1 mais alfa delta θ dividido por 4. E aí eu coloco L ao quadrado sobre 4 daqui e daqui em evidência. E aí multiplica isso aqui menos 1. E como eu quero encontrar esse x, eu tiro passo a raiz para o outro lado aqui, ó. Coloco a raiz em tudo. Cancelo esse quadrado aqui, esse 4, fica L sobre 2 e a raiz disso aqui. E aí, substituindo os valores que a gente já tem, que foram dados na questão, eu tenho aqui o comprimento inicial, 3,77, dividido por 2, e a raiz quadrada do coeficiente vezes... Faltou a variação da temperatura aqui, mas eu já coloquei nas contas. Então, o meu deslocamento vai ser de aproximadamente 0,2384 metros, ou 2,4 centímetros, beleza? E aí nessa segunda questão ele diz o seguinte: uma caneca de alumínio de 100 centímetros cúbicos está cheia de glicerina a 22 graus Celsius. Quanto derramará se a água subir para 28 graus Celsius? E ele deu o coeficiente volumétrico da glicerina, e muita atenção que ele deu o alfa do alumínio. Então a resolução é o seguinte: eu preciso encontrar qual vai ser o volume final do alumínio e qual vai ser o volume final da glicerina. E eu sei que a variação de volume vai ser o volume da glicerina menos o volume do alumínio. E eu posso supor ainda que o volume inicial, faltou V0 aqui, o volume inicial do alumínio vai ser igual ao volume inicial da glicerina, que vai ser igual a V0. Então, se eu ΔV é o volume da glicerina, essa equação aqui, menos o volume do alumínio. E aí eu vou ter o V0 colocando como se fosse o V0 aqui, ó, o V0 do alumínio e o V0 da glicerina. Parece trabalhoso, mas com calma você consegue enxergar isso bem tranquilamente. Então, eu vou ter essa primeira equação menos a segunda, desmembrada, né? Ó, V multiplicando 1 mais V alfa delta θ. E aí eu posso cancelar esses dois V's aqui. Como eu tenho o V0 e delta θ nessas duas parcelas aqui, eu coloco em evidência que multiplica o gama do alumínio menos
Como eu preciso achar o gama do alumínio, e eu sei que gama é igual a 3 vezes alfa, e ele me deu o alfa, então fica menos 3 vezes o alfa do alumínio. E aí, substituindo os valores, eu vou encontrar que a variação de volume é de 0,2646 centímetros cúbicos, beleza? E aí, para finalizar, nessa última questão de temperatura, ele nos diz o seguinte: em uma escala de temperatura X, a água evapora a menos 53. E aí ele diz que a água evapora nessa escala de temperatura a menos 53,5 graus X e congela a menos 170 graus X. E aí pergunta, quanto vale 340 Kelvin nessa escala? Eu vou fazer da mesma representação que eu fiz a teoria para cá. Então eu tenho os valores de referência da água, que é 100, 0 e 100 graus Celsius, e a de congelamento e ebulição dessa escala que ele me forneceu. E aí eu pego um ponto de referência e faço Tx, essa primeira aqui, ó, Tx menos 170 sobre 53,3 menos 170 é igual a Tc menos 0, que é igual a Tc, sobre 100 menos 0, que é próprio 100. E aí eu encontro a relação entre Tx e Tc em grau X em graus Celsius, e ele quer que eu encontre 340 Kelvin. 340 Kelvin equivale a 67 graus Celsius. Então, substituindo 67 graus Celsius nessa relação aqui que eu encontrei, e aí você vai encontrar aqui em grau X, ela equivale a 91,9 graus X, que é aproximadamente 92 graus X, beleza? Então, se você gostou dessa videoaula, deixa um joinha, se inscreva no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, e até a próxima.